Boa noite a todos. É um prazer e também uma grande responsabilidade, né, estar aqui hoje para fazer essa palestra. Um tema muito importante e eu rogo a espiritualidade ajuda para transmitir da melhor maneira possível, certo? Fora da caridade não há salvação, né? Esta é uma frase emblemática da doutrina espírita. Essa frase foi escrita pela primeira vez em 1859, na obra O que é o Espiritismo. E desde então, ela representa um pensamento, um alicerce da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E hoje, eu gostaria de refletir com vocês qual é essa caridade. Que caridade é essa capaz de ser um caminho para a salvação? E para isso, vamos pensar na primeira carta aos Coríntios, né? Melhor? Obrigada. Vamos pensar na primeira carta aos Coríntios, que não por coincidência, né, Costa leu aqui na mensagem. Vamos retomar o versículo 13, né, quando diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Nesse versículo bíblico é dito que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Que amor é esse? Quando a gente fala em língua portuguesa, amor simboliza o amor romântico, o amor fraterno, o amor pode ser uma afeição por qualquer ser vivo, né? Assim? Mas esses sentimentos, sendo nobres, são também exigentes, né? Quem ama exige respeito, exige fidelidade, exige reciprocidade no seu sentimento, não é verdade? Com exceção dos relacionamentos abusivos ou dos transtornos psicológicos, qualquer pessoa que dedica amor também quer ser amado. Então, o amor, como nós entendemos na língua portuguesa, é um sentimento exigente. Não é assim? Não é assim que acontece? Já dizia minha sogra, né? Ingratidão mata a afeição. É uma realidade. Sabedoria popular. E realmente, quando o amor não é correspondido, a tendência é que ele se extingua. Ou não? Diz no livro Paulo e Estevão, né, que é escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, é retratado como um intelectual excepcional, como um doutor da lei mosaica, um fariseu rigoroso. Paulo escreveu aos Coríntios. Ele dominava o hebraico e o aramaico, línguas que foram usadas para escrever o Antigo Testamento. Mas ele escolheu escrever a carta aos Coríntios em grego, e por um motivo simples. A cidade de Corinto era uma cidade grega. As pessoas da igreja de Coríntios falavam grego.
Então, quando ele escrevia a carta na língua dos seus destinatários, ele tinha a possibilidade de ser melhor interpretado, ser melhor compreendido. Além disso, as pessoas que viviam ali naquela cidade também falavam grego e a mensagem de Jesus poderia ser melhor divulgada, né? Então, quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Coríntios, ele não usou o termo filia, que seria o amor fraterno. Ele não usou o termo eros, que seria o amor romântico. Ele usou ágape. E ágape se refere ao amor divino. O objetivo de Paulo na carta era falar sobre o amor de Jesus pela humanidade, como também inspirar as pessoas que faziam parte da igreja de Corinto para cultivarem o mesmo amor pelos seus semelhantes. Ágape se refere a um amor profundo, abnegado, altruísta, um amor que se sacrifica, que não exige nada, que não exige reciprocidade. A melhor tradução em língua portuguesa para ágape é a caridade. Então, nós podemos dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três. Mas a maior destas é a caridade. E é essa a caridade que, pelo que acredito, pelo que prega a doutrina espírita, é a caridade que leva à salvação. Uma caridade inspirada no amor de Cristo pela humanidade. A doutrina espírita, ela não diz fora da igreja não há salvação. Rejeita esse termo. Por quê? Todas as igrejas são boas para as pessoas que se tornam melhores ao frequentar uma igreja. Toda igreja é válida, mas os dogmas, a fé da sua igreja só serve para você. É um caminho que pode ajudar a cada um a se tornar uma pessoa melhor, mas não é um caminho que possa abranger toda a humanidade, porque cada um tem a sua fé. E existem também aqueles que não têm fé. Existem aqueles que não participam de nenhuma igreja. Se a igreja fosse o caminho para chegar à salvação, seria um caminho excludente, que enquanto abre portas para uns, fecha para outros. Então, a doutrina espírita rejeita o termo fora da igreja não há salvação. E a verdade? Poderia-se dizer, fora da verdade não há salvação. Mas também não existe uma verdade única. A verdade está muito ligada à vivência de cada um, à realidade de cada pessoa. Também está ligada geograficamente. A verdade de quem mora no Oriente, no Ocidente, é muito diferente. Tem as questões também do tempo. O que era verdade há 100 anos atrás, hoje pode ser contestado. Então, não existe uma verdade única. E não há ninguém que seja o dono da verdade. Então, não se pode dizer fora da verdade não há salvação. Porque esse não é um caminho que possa abranger toda a humanidade. O caminho seria a caridade. Porque não importa qual igreja você participe, não importa se você não participa de nenhuma igreja, não importa qual a verdade que você acredita ou quais as dúvidas que você carrega. Qualquer pessoa pode exercer a caridade. E, sendo assim, esse é um caminho universal que pode levar toda a humanidade à salvação.
Mas seria justo que alguém perguntasse se realmente esse é um caminho universal. Porque algumas pessoas estão aqui encarnadas na Terra e possuem muito, outros possuem pouco. Alguns não têm nada de si, nada que possam doar. Então, como a caridade poderia ser um caminho universal, se para alguns é um caminho tão largo e para outros é um caminho tão estreito? Né? É um questionamento válido. E para responder esse questionamento, vamos lembrar de uma ilustração que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se conta que, por determinação divina, durante toda a existência de dois homens na Terra, cada ação, cada caridade que eles exercessem, os seus espíritos protetores colocariam uma moeda dentro de um saco. Então, os espíritos protetores estariam ao lado deles durante toda a existência deles, e para cada caridade que eles exercessem, uma moeda seria colocada dentro de um saco. Quando eles desencarnassem, eles receberiam esse saco de volta. E assim aconteceu. Durante toda a existência deles, eles praticavam a caridade, uma moeda era colocada no saco, até que eles desencarnaram e chegaram à presença dos seus espíritos protetores. Chegando lá, o primeiro espírito traz um saco cheio de moedas, lotado de moedas, muito pesado. E o primeiro homem reconhece logo e diz: esse aqui é meu, tenho certeza. Durante toda a minha vida foi muito rico, tive muitas posses e fiz muita caridade. Ajudei a instituições, a famílias, a pessoas. Sempre fiz questão de ajudar. Então, esse daqui, com certeza, é meu. E o espírito confirmou, seu mesmo, pode ficar. O outro saco era tão pequeno e trazia tão poucas moedas que dava para contar, só olhando para ele. Né? E o segundo homem admitiu que ali devia ser o dele. E ele refletiu que durante a vida tinha tão pouco. Muitas vezes conviveu com pessoas que precisavam, mas não pôde ajudar. Muitas vezes viu pessoas com muita necessidade, mas também não tinham o que dar. Então, o que pôde fazer durante a sua existência foi muito pouco. Aquele deveria ser dele. E realmente era. Ele recebeu. Agora era o momento dos dois sacos serem pesados. Né? E sendo pesados, ver qual teria o maior valor. E foi uma surpresa para os dois homens quando aquele saquinho tão pequeno, com tão poucas moedas, pesava muito mais do que o outro. Foi uma surpresa, né? E criou a dúvida, por que isso acontecia? O que acontece é que o primeiro homem, ele fez muita caridade, ele fez muitas doações, mas ele sempre deu o que lhe sobrava. Aquilo que ele deu não lhe fazia falta nenhuma. Além disso, ele recebeu muitas homenagens pelo que recebia. Sempre que ele podia fazer doações às instituições, às pessoas, ele era muito homenageado. Então, como nada do que ele deu lhe faltava, e como tudo o que ele deu, ele recebeu muitas homenagens, restava muito pouco mérito que pesasse naquele saco de moedas. Por isso era tão leve. Por outro lado, o segundo homem não tinha quase nada de si. E o que é que ele precisava? Muitas vezes ele tirava do pouco que tinha para doar às pessoas. Ele fazia aquilo com sacrifício de si mesmo. E quando não conseguia doar, doava seu tempo, doava sua boa vontade, ajudava alguém que precisava, ficava ao lado de alguém que estava precisando de ajuda. Sendo assim, aquela caridade que ele fazia, às vezes não recebia nem o agradecimento, muito menos homenagens. As pessoas não percebiam o valor do que ele estava fazendo. E como ele sacrificava de si mesmo e muito pouco recebeu de agradecimento pelo que fez,
Então, foi muito meritório. E as suas poucas moedas tinham um peso muito maior. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo o que existe. E sendo assim, ele não poderia criar um caminho para a salvação que excluísse alguém. E aí nós temos a caridade moral e a caridade material. E sendo as duas, acontece que todos podem exercer a caridade. Quem não tem nada pode exercer a caridade moral. E todos precisam de caridade. Mesmo a pessoa que tenha mais posses, que tenha que tenha recebido muito dinheiro, que tenha muito poder, mas ela precisa. Em algum momento da sua existência, ela precisa de apoio, ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma amizade, ela precisa de amor. Então, a caridade tanto pode ser exercida por todos, como é necessidade de todos. Não importa os bens materiais que a pessoa tenha ou deixe de ter. Para ilustrar essa situação, nós lembramos de uma situação que nós vivemos, uma experiência que nós tivemos aqui mesmo na cidade de Mossoró. Nós fomos ao supermercado uma vez, e entre o estacionamento do supermercado e a porta do supermercado, havia uma mulher sentada pedindo. Ela estava ali contando com a caridade das pessoas. E pedia a quem entrava no supermercado que, quando voltasse, trouxesse alguma coisa para ela. Né? Quando a gente ia se aproximando e observando aquela senhora, aquela mulher ali pedindo as coisas, eu vi um casal que ia na nossa frente. Uma família, um casal com 2 filhos pequenos. E vi quando aquela mulher chamou a senhora do casal. Senhora, e naquele momento a mulher simplesmente, eu não tenho. Ela falou bem ríspida, mal olhou para a mulher que estava ali chamando a atenção dela. Né? Eu não tenho. A mulher repetiu, insistiu. Ela disse, senhora, não é isso não. Mas a mulher do casal repetiu de novo, eu já disse que eu não tenho. E quando eu fui me aproximando delas, daquela situação, né, que estava ali, eu percebi o que estava acontecendo. Aquela senhora que ia entrando no supermercado com o marido e os filhos, ela teve uma visita indesejada, inesperada. Assim que a gente recebe mensalmente aquela visita desagradável, que nem sempre nós estamos preparadas, e ela estava com a roupa suja. Né? Aquela mulher que estava pedindo esmolas, pedindo ajuda, ela queria avisar a senhora que entrava no supermercado que ela estava com a roupa suja. Então, ela estava ali, sentada, contando com a caridade das pessoas que passavam. Ela saiu de casa naquele dia para pedir a caridade. Mas ela teve a oportunidade de fazer uma caridade. Né? Porque ela teve a oportunidade de avisar aquela desconhecida que não foi agradável com ela, não foi simpática, mas ela teve a oportunidade de evitar que aquela pessoa passasse por um constrangimento. Quando eu observei a cena, eu fui e chamei, né? Eu disse, moça, olha, ela está querendo lhe dizer que a sua roupa está suja. Na hora ela ficou constrangida, deu as costas e voltou para o estacionamento. Então, observe como as coisas são. Como a caridade está ao alcance de todas as pessoas, em todas as situações. E a gente nunca deve imaginar que não pode fazer uma caridade. Como também, muito menos, imaginar que não possamos precisar de uma caridade. Às vezes, no momento que nós menos esperamos. Né?
Os bens materiais são muito importantes. A caridade material é importante, é necessária. Deus, ele não colocaria na vida de uma pessoa algo que pudesse servir para que ela se perdesse no caminho, para que ela fosse condenada. Os bens materiais são importantes, mas também é importante saber usá-los e não ser usado por eles. A riqueza constitui uma prova muito arriscada. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia os pensamentos de Deus. Traz o orgulho, o egoísmo, a vida sensual. É uma prova arriscada, mas quando usado de uma forma digna, quando usado segundo a caridade explicada por Paulo na carta aos Coríntios, pode matar a fome de muitos, a sede, pode trazer teto para as pessoas que estão em situação de rua, remédios para quem precisa. Na questão 888 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que pensas da esmola? E o espírito responde: numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Como exercer a caridade? Provendo a vida do fraco, preocupando-se em que ele não seja humilhado. Humilhado por estar ali necessitando de caridade. Mas esta é a forma como a espiritualidade explica que a caridade deve ser exercida. Para algumas pessoas, poderiam pensar o seguinte: então é fácil. Qual o caminho da salvação? Praticar a caridade. Caridade eu posso fazer. Então pronto, está resolvido, é simples, é fácil. Mas a caridade, como está na carta aos Coríntios, como foi explicada por Paulo, ela tem características que precisam ser atendidas para que ela realmente seja o caminho da salvação. O primeiro ponto é que a caridade deve ser universal. Deve ser dirigida a todos os seres da criação. Na questão 888A do Livro dos Espíritos, a pergunta: então condenais a esmola? E o Espírito responde: sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com mais ínfimos seres da criação. E tereis obedecido à lei de Deus. Gente, veja bem, a caridade, ela não, como ela foi dita por Paulo, como está na carta dos Coríntios e como está explicada no Livro dos Espíritos, ela não é direcionada só aos nossos semelhantes, só às pessoas, não. Ela deve ser direcionada mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. Como a gente pode direcionar a nossa caridade de forma que alcance a toda a criação de Deus? Sejam as pessoas, sejam os animais, seja o meio ambiente. Todos devem ser alcançados pela caridade. Muitas vezes a caridade não está ao nosso alcance. Nós não temos como agir com aquela pessoa que está ali perto de nós, aquele animal que está ali perto de nós, que necessita da nossa caridade. Mas nós podemos trabalhar a nossa indiferença. Nós podemos evitar sentir indiferença por aquele ser que está ali, que necessita da gente, né? Vibrar em favor. Pode parecer pouco,
mas vibrar em favor daquele ser, abençoar ao invés de amaldiçoar, ao invés de renegar, pode ser um primeiro degrau na subida da longa escada da evolução, né? Além disso, precisamos entender que a caridade também precisa ser indulgente. Sendo indulgente, não condenar a ignorância, o vício, a preguiça, defeitos que nós observamos nos outros e que muitas vezes justificam a nossa indiferença. A caridade indulgente não julga. O Livro dos Espíritos diz o seguinte, na questão 888A: não duvide jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. E essa, gente, é uma promessa maravilhosa. Se você pensar que está escrito ali que todos nós temos um espírito protetor que se preocupa conosco. Seja, você pode chamar de anjo da guarda, você pode chamar de guia, você pode chamar de espírito protetor, como você quiser. Há um espírito mais adiantado que se preocupa com você, que fica feliz quando você faz o bem, que se entristece quando você cai, quando você comete o mal, que tenta lhe inspirar no caminho do bem. Todos temos esse espírito, né? Mas também temos um compromisso a cumprir de sermos esse espírito para um inferior. Isso tanto na erraticidade, no mundo espiritual, quando estamos encarnados. Nós recebemos, mas nós também temos que dar. E essa é uma lei da caridade. Todos podem dar, todos podem receber. Então, há um espírito que se preocupa com você. Então, pense. E você? Se preocupa com quem? Além disso, não se orgulha. A caridade exercida, como foi dito por Paulo na carta aos Coríntios, a caridade, que é o caminho da salvação, não se orgulha. Não se orgulha mesmo de fazer caridade. Precisamos do sacrifício. Sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Evoluir até o ponto de que a caridade seja tão natural que não há necessidade de orgulho, porque não há outro caminho a seguir. É o nosso caminho natural de seguir é esse, fazer o bem, estar próximo de quem precisa, vibrar em favor daqueles que estão numa situação pior do que a nossa. Porque só o fato de você vibrar por eles já é importante. Ao invés de pensar, não quer nada da vida, essa pessoa está vendo aí, ó, não faz nada. Não. Que Deus possa abençoar. Que ele encontre o caminho. Que ele melhore. O desejo do bem já é importante. Já é uma forma de caridade. Outro ponto é que a caridade não ostenta. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é um dos princípios da caridade. É modesta e tem prazer em servir, porque segue o princípio espiritual. No mundo material, o sucesso é ser servido, ter pessoas que lhe servem, que fazem para você. Esse é o sucesso no mundo material. Mas no mundo espiritual é diferente. Aquele que é servido é necessitado.
é quem precisa. Quem tem o que oferecer, serve. E aí a gente pode lembrar das palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Porque não é essa a filosofia que ele segue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. No mundo espiritual, sucesso, evolução, é poder servir, é ter o que oferecer, diferente da realidade que nós percebemos no mundo material. E a caridade que leva à salvação é aquela que não ostenta, porque ela tem prazer em servir. Tem prazer em fazer o bem. Além disso, uma característica a última que nós vamos dizer, última, mas não menos importante, a verdadeira caridade perdoa. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que amar seus inimigos não é, portanto, ter-lhes afeição. Então, gente, já anima um pouco, né? A gente já pensa que dá para conseguir. Ó. A gente não precisa ter afeição pelos nossos inimigos. Não. Segundo o Evangelho, não é necessário ter afeição, porque o nosso coração não pulsa da mesma forma por um inimigo e por um amigo. Então não tem como você ter essa afeição. Não é assim que funciona. Mas é necessário não lhe guardar ódio. O perdão supõe que você não guarde ódio, rancor ou desejo de vingança. É preciso perdoar totalmente o mal que lhe faz. É preciso não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Isso é perdão. Desejar o bem e não o mal. Nunca procurar prejudicar aquele que lhe prejudicou. Socorrer em caso de necessidade, mesmo as pessoas que lhe fizeram mal. Retribuir o mal recebido com o bem, sem desejo de humilhar, sem desejo de ser melhor do que aquela pessoa. Ficar feliz pelo bem que lhes aconteça. Isso é o perdão. Esse é a caridade. Para que nós possamos chegar à caridade, que é o caminho da salvação, é preciso perdoar nesses termos. Chegar ao ponto de ficar feliz pelo bem que acontece a uma pessoa que lhe fez um mal. É um desafio. Mas está escrito, né, no livro: quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Todas essas características que nós colocamos aqui como características da caridade, os passos necessários para se chegar à caridade que leva à salvação, não são fáceis de serem praticados. Se a gente pensar bem, muitos estão bem distantes de nós. Muito difícil fazer tudo isso da forma como foi explicado. Mas enquanto o materialista pensa, entende que essa vida é a única oportunidade para viver, ser feliz, sentir os prazeres da terra. Quem é espiritualista entende que ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de subir um degrau na escada da evolução. Tentar passar pelas provas.
tentar melhorar um pouco. Terminar essa existência melhor do que começamos. Se nós queremos superar as provas, precisamos agradecer por elas. Elas são oportunidades para que a gente possa evoluir. Cada prova superada é uma oportunidade de crescimento. Agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas pessoas difíceis, agradecer pela oportunidade de perdoar, de praticar a caridade, porque só assim nós vamos conseguir evoluir nessa existência e passar a próxima oportunidade melhor. Alcançar esse nível de caridade é um processo lento e gradual. Uma grande escada, na qual a gente sobe um degrau de cada vez. E cada vez que a gente consegue exercer a caridade, como está dita no Livro dos Espíritos, como foi dito por Paulo, como foi ensinada por Jesus, cada degrau que a gente sobe, a gente está um pouquinho mais perto da salvação. E que bom que essa escada pode ser subida por todos. Não importa que igreja você frequenta, não importa o que você acredita, não importa o que você duvida. Todos podemos tentar caminhar dia após dia, existência após existência, alcançar a salvação. O primeiro degrau não é praticar a caridade. O primeiro degrau é desejar praticar essa caridade. A partir do desejo que sentimos, é que podemos começar a subir essa escada, subir esses degraus. Porque a caridade verdadeira é tarefa de muitas vidas. E que, pela graça de Deus, nós consigamos exercer essa caridade e que um dia nós tenhamos alcançado a salvação. Que assim seja. Muito obrigada.